Então vamos já dando bom dia a todo mundo que está já entrando nesta nossa sala virtual para a nossa meditação. Nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana, 12ª semana do tempo comum. Então vamos iniciar nossa meditação fazendo a oração que a liturgia nos oferece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então estamos entrando agora no capítulo 7º do Evangelho de São Mateus. Só recordando que nós estamos nesse grande bloco do capítulo 5º até o capítulo 7º, chamado de o Discurso da Montanha, ou Sermão da Montanha, onde Jesus iniciou com a proclamação das bem-aventuranças e depois vai aprofundando essas bem-aventuranças, que são atitudes, a partir da leitura, da interpretação da lei. E nós vimos alguns mandamentos que Jesus destacou, e a partir desses mandamentos, sempre com aquele refrão, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então Jesus é aquele que leva a plena compreensão da Escritura, porque, como nós sabemos, ele sendo a palavra, então é essa palavra que, no encontro com a Escritura, abre a mente e o coração para que, de fato, essa Escritura realize o seu objetivo, que é ser um instrumento para conhecer a vontade de Deus. Por isso que Jesus fala da questão da justiça, um tema muito presente neste Evangelho de São Mateus e, naturalmente, neste bloco que nós estamos refletindo, o Sermão da Montanha. Se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e dos fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. E, portanto, é essa profunda reflexão que Jesus faz sobre a Torá, sobre a lei. E hoje nós temos esses 5 versículos, esse pequeno trecho do capítulo 7º. E aí, como dizíamos, Jesus está fazendo uma releitura da Torá, da lei. E para que servia a lei? A lei se tornava justamente o critério de julgamento. Então, a lei fazia com que as pessoas tomassem consciência, e diante dessa consciência, até mesmo do que não deveriam fazer, então se chegavam às conclusões. Então, o que é que Jesus diz? Não julgueis e não sereis julgados. Só que nós precisamos compreender este verbo na sua aplicação mais prática, mais concreta. E qual é a aplicação desse verbo julgar? É condenar. Então, quando Jesus diz não julgueis, porque supõe que o julgamento já tem uma sentença, e a sentença é a condenação. Porque se nós observarmos, como é o julgamento? O julgamento é um processo que terá como conclusão 2 possibilidades. Então, uma possibilidade será absolver e a outra possibilidade será condenar. Então, isso é a questão do julgamento. E por isso que Jesus diz que um julgamento, que é esse processo até crítico diante de determinadas situações, ele não pode começar já pela sentença, isto é, pela condenação. Então é preciso compreender nessa perspectiva, porque o verbo também pode ser traduzido assim: não condeneis. Então, não julgueis, mas aqui numa aplicação muito específica, não condeneis.
Depois o próprio Jesus chama a atenção que o julgamento, né, com a sentença definitiva é do próprio Deus. Até nós ouvimos outro dia, quando Jesus dizia que o Pai do céu, né, faz chover sobre bons e maus, faz surgir o seu sol para justos e injustos. Então por quê? Porque é o Pai de misericórdia. Então esse julgamento, né, com a sentença definitiva, cabe a Deus. A nós cabe a conversão, né, a mudança de vida. E aí Jesus vai aprofundando, né, dizendo que com a mesma medida com que nós julgamos, nós seremos medidos. E nós seremos julgados. Ou seja, se a medida for a misericórdia, como nós ouvimos na proclamação das bem-aventuranças, né? Nós lembramos agora no início da nossa reflexão que as bem-aventuranças são o ponto de partida de tudo aquilo que Jesus está ensinando, que Jesus está desenvolvendo agora nesse bloco, do capítulo 5º ao capítulo 7º. Então, qual é a medida? Jesus dizia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E, portanto, qual é a medida? A medida do nosso julgamento. Evidentemente que nós precisamos compreender que a misericórdia, como a própria palavra diz, é esse encontro do coração com a miséria. E o coração é o símbolo daquilo que nós temos de melhor. Então Deus é misericordioso porque Ele se aproxima, e aqui o coração, né, como esse símbolo, né, do amor, então o coração que se aproxima do miserável. Então isso favorece a experiência da misericórdia. Então quando alguém está doente, a sua miséria é a enfermidade. Então diante da sua miséria, qual vai ser a oferta do coração? Então a saúde. O pecado, diante da miséria do pecado, então a prática da misericórdia é o coração que oferece o perdão. Mas nós sabemos que só é possível o remédio à medida que nós reconhecemos a doença. À medida que nós negamos a doença, então isso significa que nós dizemos que não precisamos do remédio. E aí é uma confusão que acontece muitas vezes na cabeça das pessoas no tema da misericórdia. Isto é, muitas vezes se pensa a misericórdia como fazer a vista grossa diante daquilo que é a miséria do ser humano. Então é considerar como se não existisse, né? Então imagine uma pessoa doente que caísse no erro de negar a sua doença. Então, qual é a consequência? A consequência é apressar a própria morte. Mas quando reconhece a sua doença, então a coisa mais lógica e sensata é que vá aceitar o remédio. Então por isso que Jesus diz, qual é a medida, né, que vocês estão usando? Né? Com a mesma medida que vocês julgam, a mesma medida vocês serão julgados. E aí Jesus dá um exemplo muito interessante do cisco e da trave. E nos leva a uma consciência de que nós temos um compromisso com o nosso irmão, sobretudo quando tomamos ciência da sua fraqueza, da sua miséria, do seu pecado. E essa imagem que Jesus utiliza, né, geralmente a gente diz que aqueles 30 anos que Jesus passou, né, como se diz, a vida oculta dele, né, ele estava justamente, né, recolhendo muita experiência, muito material, né, poderíamos assim dizer, para utilizar na sua pregação, nos seus ensinamentos, de forma muito concreta. Então, cisco, trave, o que é que nos fazem pensar? Justamente ali no trabalho de José, né, o carpinteiro. Então Jesus sabe muito bem o que é isso, né, o que é um cisco, o que é uma trave. Portanto, ele não faz comparações assim muito teóricas, abstratas. E sabe até do próprio incômodo, né, um cisco no olho, e todos nós sabemos disso.
Um cisco no olho, mesmo que seja coisa pequena, mas incomoda muito. Então nós não podemos pensar que Jesus esteja aqui relativizando, né, dizendo que o pecado, né, é pouca coisa. Porque, como dizíamos, até a nossa própria experiência, o que significa o cisco no olho? O cisco no olho é um incômodo muito grande. Por quê? Porque vai coçar, você vai ficar com dificuldade de enxergar e, se não tirar, pode até provocar danos maiores. Então vejam que quando Jesus diz, você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu, Jesus não está fazendo uma comparação de que aquilo é pouca coisa, o cisco e a trave é muita coisa. Não, está dizendo que de fato há um incômodo, mas esse incômodo não pode ser simplesmente uma justificativa para eu pensar que é só o outro, né, que tem o pecado, só o outro que tem o defeito, só o outro que precisa mudar, só o outro que precisa se converter. Mas é interessante que também uma leitura superficial e, portanto, perigosa desse texto pode fazer pensar que Jesus estivesse ensinando algo como, não, cada um tem o seu pecado, então não vá se incomodar com o outro, né? Porque Jesus diz, hipócrita. Agora, o que é que Jesus diz, né, como a conclusão desse ensinamento de hoje? Jesus não diz assim, hipócrita, não te incomodas com o cisco do olho do teu irmão, não? Vai cuidar da tua trave. Não, de forma nenhuma. Jesus é muito claro diante desse compromisso. Tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então vejam que é esse compromisso, né? O compromisso cuja a medida é a misericórdia, de ajudar o outro a sair, vamos dizer, dessa situação, né, desse incômodo, como a gente já lembrou, né, que é o próprio pecado. Então não é uma espécie de cada um cuide do seu, mas é cada um reconheça o seu, e até mesmo reconhecendo o seu e chegando a uma consciência, né, do grande incômodo e dos grandes danos que isso provoca na sua própria experiência, então se desenvolve uma sensibilidade de ajudar o outro. E nós sabemos pela própria experiência que quando nós estamos com um cisco no olho, é muito difícil que a gente enxergue, né, veja esse cisco, mas a gente percebe o incômodo. Então, vamos dizer, essa é a corresponsabilidade que cada um tem diante do semelhante. Isto é, muitas vezes as pessoas têm até a percepção do incômodo, mas não conseguem nem enxergar o que é que está incomodando. Então, a ajuda, né, da outra pessoa, às vezes numa conversa, num diálogo, né, o outro diz, né, o que é que está percebendo, né, os incômodos que está sentindo, e nesse diálogo, quem sabe, o outro, né, vai dizer, né, algo que ajude, né, até a ver mesmo qual é a causa daquele incômodo. E aí é preciso ter a humildade, né? A humildade, primeiro, de reconhecer e a humildade de se deixar ajudar. Então, Jesus não está ensinando cada um fique com o seu pecado. Jesus não está ensinando, o pecado é pequeno, o pecado é grande. Mas Jesus está dizendo que precisa existir uma corresponsabilidade para superar essas situações. Então vejam como a expressão de Jesus, tira primeiro a trave para ver bem. Não é para não ver. Não é para fazer de conta que não está vendo, mas é para enxergar bem. E quando a gente enxerga bem, então a gente ajuda melhor. Se a gente vê somente de forma superficial, então a gente volta para o início do Evangelho. Isto é, julgamos. E julgamos para condenar. Então isso é algo muito desafiador para a nossa vida cristã e também a nossa vida comunitária, é reconhecer que
o pecado do outro, a dificuldade do outro, isso é um grande incômodo, até para si mesmo. Né? Às vezes a gente acha que as pessoas, né, diante das suas fraquezas e tudo isso, claro, não é tão simples, elas sentem prazer naquilo, né? Evidentemente que não, sobretudo se tem uma consciência bem formada, mas nem sempre consegue superar, então é preciso que alguém ajude. Então é nessa solidariedade, na verdadeira solidariedade, cuja medida é a misericórdia, é que nós vamos, de fato, realizando isso que Jesus nos pede. Isto é, de que não sejamos indiferentes diante da situação do outro, mas também não sejamos os seus juízes. E juízes nesse sentido que já tem a sentença, que é a sentença de condenação. Então peçamos ao Senhor que nos ajude, não é, a assumirmos a nossa missão, a não fazermos de conta, não é, numa insensibilidade diante do outro que tem um cisco e que é um grande incômodo para si, para justificar também as nossas traves, né? De forma nenhuma. Então não é fique com o seu pecado que eu fico com o meu, mas devemos nos ajudar a superar isso. Então invoquemos a bênção de Deus, que nos acompanhe durante este dia, e vivamos nessa atenção, né? Para não sermos juízes, mas sermos de fato aqueles que ajudam, né? Ajudam a superar as dificuldades, a vencer os pecados. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.